Que bom que você está aqui no 10% Mais. Hoje a conversa é com Daniela Dibi, uma mulher que transformou viagens, memórias e experiências sensoriais em um projeto de autocuidado. Entre o varejo, a fotografia e as vivências pelo mundo, nasceu a Habiba Home Spa, uma marca que propôs transformar o banho em um ritual de pausa, presença e reconexão. Daniela, seja muito bem-vinda para essa conversa. Obrigada, Abigail. Obrigada pela gentileza. Eu quero Agradeço o teu agradecer, espaço. eu quero agradecer muito, e estou muito curiosa, porque eu conheço parte dessa história e eu tenho certeza que o nosso público vai se encantar com a sua história, porque nos inspira, não por ser apenas a história, de uma mulher, é de uma mulher que transformou viagens e vivências. Quem é a Dani Dibi? Dani Dibi, trajetória bastante voltada e pautada no comércio. Eu me formei em comunicação social, de princípio, e comecei minha vida profissional no comércio, mais especificamente na 25 de março, uma empresa familiar, comércio na veia, ali na rua, no corpo a corpo com o consumidor. A gente tem uma tradição histórica aí, somos segunda geração do negócio, da família, foi iniciado pelo meu pai, meu tio, irmãos gêmeos, e começou nesse universo, no universo físico de 25 de março, no contexto de uma empresa têxtil, revendedor de roupas íntimas, meias, lingeries e tal. E aí, ao longo do trabalho, ao longo dos anos ali, formando um pouco junto com a minha formação em comunicação, a gente acabou inaugurando segunda geração, apresentamos para o mercado também bastante cedo. Em 2001, subimos nosso site para a internet e entramos no mundo digital já com comércio ativo e operante bastante cedo. Foi bastante disruptivo isso, não só para o universo de 25 de março, que a gente ocupava ali um espaço no comércio de rua super tradicional, mas inovando também por um outro canal que se iniciava no início dos anos 2000, e a gente já entrou com presença forte, ativa, para atacado e varejo, acompanhando o movimento no mundo. O que é que esse comércio, Dani, que foi, eu tive o privilégio de conhecer esse comércio de perto há alguns anos. O que que esse contato humano, porque era muito humano, quem conhece sabe o que é a 25 de março, né. Uhum. O que que esse contato humano te revelou para a vida? Fonte riquíssima, assim, porque na verdade é a oportunidade de troca com o consumidor, a gente estando ali embaixo, no corpo a corpo direto, é que a coisa acontece de fato, né? Então, a reversão de todos os trabalhos de comunicação, de anúncio, de atratividade para o seu espaço, para o seu canal, para o que você oferece, mas o ato ali do consumo acontecendo na ponta é uma escola riquíssima de oportunidades, de como consumidor, enfim, te ver o produto que você representa, como que interage com isso, as relações humanas de tudo isso. A gente na 25, o público é bastante extenso, mas também muito diverso, atende a várias das classes sociais, com certeza, e uma diversidade enorme de pessoas, grupos, comportamentos, enfim, é uma escola riquíssima, sem fim de aprendizagem, de troca com o ser humano mesmo, por tudo. Em que momento, Dani, da vida você percebeu, que poderia, não mais vender produtos, que você poderia oferecer experiências? Pois é, isso veio já numa fase bem mais adulta, bem madura, depois de muitas vivências profissionais. Eu tive sempre muito contato com tecnologia, né? A gente implementou ali
na empresa familiar esse universo novo do digital. Mas a experiência acabou dessa nova iniciativa acabou se formando a partir de uma carência minha de pele, de tratamento. Eu tenho uma pele bastante ressecada, atópica, e aí, juntando essa minha carência com uma vivência em viagens, experimentação de outros produtos, e experiências sensoriais diversas, eu acabei criando isso meio que espontaneamente, em função de uma carência minha mesma. Já na fase adulta, casada, para além dos meus 50, com 3 filhos, ainda ativa no trabalho, na empresa da família, eu ganhei de presente da minha irmã um produto do exterior, que prometia no banho esfoliar e hidratar. E a minha irmã sabia que eu sempre fui muito carente de hidratação e tenho uma preferência pela hidratação com óleos, que seguravam um pouco mais minha necessidade de hidratação da pele ao longo do dia. E aí, no banho, experimentando esse produto, na verdade, abrindo, e essa primeira fragrância que assim, me enebriou, assim, o projeto se formou todo nessa primeira fungada, literalmente, de um produto presente, e isso juntou na minha cabeça, assim, todas as experiências que eu já tinha vivido em outros universos e outras culturas, contato com outros produtos de altíssima qualidade, que na verdade eu não encontrava aqui para suprir minha carência de hidratação. E aí pintou essa ideia incrível de trazer um banho turco para o chuveiro de casa, assim, com produtos naturais, com produtos sensoriais, com produtos que também tivessem, enfim, aromaterapia envolvida, porque o banho acho que é um momento muito especial e único, virou uma rotina corrida, obrigatória, de higiene, como se é um entra, lava e sai, e acho que a gente pode fazer muito mais para o nosso prazer, pela nossa pele, enfim, por tudo isso. Tem sido um caminho delicioso. Eu quero trazer 2 pontos aqui. Você não é a primeira pessoa que, através de uma necessidade, busca algo, né, de uma necessidade pessoal, faz dessa necessidade uma experiência, uma carreira, um produto, né, lança um produto. Quando a gente sabe o que nos faz falta e busca com muito carinho isso para suprir, provavelmente você estará suprindo a necessidade de outras tantas Outras pessoas. pessoas, pois é, pois é. Então, quando a ideia veio, eu chamei uma parceiraça de vida que tem experiência no universo financeiro para estudar comigo um business plan, né, e entender se justamente faria sentido desenvolver o negócio e lançar a marca, não só de um produto, mas uma complexidade de produtos, são 4, né? E estender esse prazer que para mim era tão significativo para outras pessoas também. E acho que foi muito isso. A carência que era para mim, talvez também identificada por outros como um ato de muito prazer, além do cuidado que ele traz. Agora um Expandir outro isso para outras, acho que é um prazer enorme. Exatamente. Você traz isso justamente, você chama a atenção para esse cuidado que, na maioria das vezes, temos que reconhecer, é feito de forma mecânica, né, quase que um ato de obrigação. São alguns segundos O da higiene, né? da higiene, Então, o banho. a minha carência muito era na questão da hidratação, né? Não, eu E quero colocar isso esses 2 também. Eu quero colocar esses 2 pontos, Dani. O primeiro é que Uhum. você chama a atenção para um autocuidado que parece muito simples, muito óbvio, mas que a gente se esquece, né. Num E espaço que já existe na ex rotina, né? exato. Mas É tão é tão ele é é tão tratado interessante vulgarmente, né? É tão interessante você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, em muitas conversas com pacientes, né, a pergunta surge: "O que que você fez nesse final de semana só para você?".
e assim, se abre um sorriso quando diz assim: "Você não acredita, eu tomei um banho, eu fiz uma Sem esfoliação pressa. sem pressa no meu chuveiro", porque, né, pressupõe que você precisa de uma banheira, Um 3, super 5 espaço. exato. E quando você traz essa simplicidade, né, para o autocuidado, isso tem um significado muito grande, não, Dani? Muito, muito grande. Eu acho que somado a isso também, ah, o corre-corre do dia a dia, esse acelerado que a gente vive, não só de rotina, mas de mídias, de informações, de uma sobrecarga geral, né? E essa pausa que já acontece na rotina diária, ser melhor aproveitada para si mesmo, para o seu corpo, para a sua alma, né? Para o olfativo, né? Para os benefícios que isso traz de tantas formas, é muito simples. E aí você enriquece a rotina de uma forma muito prazerosa. Além do cuidado com a pele, além de uma série de benefícios, de fato, os poros abertos, enfim, o processo todo é melhor recebido pelo seu organismo, né? A superfície da pele absorve mais a hidratação e os cuidados que se aplica ali com os poros abertos. Enfim, em consequência, muitos outros benefícios se somam a isso. É muito curioso, porque ao receber a informação do produto, você tem um passo a passo que parece, à primeira vista, muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né. Ligue o chuveiro, espere um pouco, né, os poros vão se abrir, o sabonete, tudo isso é entendido e foi entendido por você, ao criar os produtos, como um autocuidado versus carinho? Uhum. Eu acho que sim, um carinho para a pele, um carinho para o corpo, um carinho para a alma, sabe? Um espaço para si. Eu, assim, supri para todas as minhas carências, né? Eu realmente, assim, para minha necessidade de hidratação e muito além. Eu não, assim, eu não tinha vivido isso. De fato, como você colocou, assim, esses momentos de autocuidado, num espaço diferenciado, por exemplo, fora de casa, num spa, com todo o cuidado e preparo necessários, pode ser transportado para a simplicidade do seu chuveiro e isso acontecer numa rotina. Né? Você não precisa separar uma data especial da agenda, descomprometer todos os outros compromissos, né? E o corre da vida e tal. Isso pode acontecer ali no cantinho do teu próprio banheiro, no teu espaço querido, e no teu tempo, mais de uma vez por dia, se for o caso, né? Aos poucos também fui aprendendo que as experiências de fazê-lo na manhã ou à noite também são experiências diferentes. O fazê-lo para o dia, como você passa o dia, a energia que você sai do banho, e sai de casa e sai para a vida, e ao mesmo tempo a energia que te relaxa, o mesmo perfume que te acalma, e, e o sono profundo e perfumado, e você hidratada, enfim, todas essas experiências, enfim, acho um prazer enorme, espero que muitas outras pessoas sintam e façam o melhor uso dessa nossa rotininha diária de lava, seca e sai, né? Pode ser bem melhor que isso. Olha só, certamente deve ser bem melhor do que isso e pode ser. Então você ganha um presente da sua irmã e, como você mesmo diz, né, mesma diz, na primeira, né, no primeiro aroma Funga. funga você se identifica. A partir daí, você foi buscar, combinações, como é que ou em que viagem, né, você Assim, foi essa experiência olfativa me levou justamente para toda uma soma das viagens que eu vivi, mas principalmente a que mais me marcou, acredito, foi o acampamento no deserto. Assim, essa primeira, essa experiência olfativa do produto presente me levou para essas memórias que eu vivi no Marrocos, em acampamento ali do lado da Argélia, no Saara,
assim, são cheiros do que você anda ali nas feiras livres, na região, pelo Egito e tal. E aí, assim, isso eu não tinha nem encostado o produto em mim ainda. Ainda nessa experiência, quando eu usei o óleo na pele, também me levou para as lembranças de Egito, do toque que eu digo, digno de Cleópatra, né? Qualidade de óleo digno de Cleópatra. Assim, meu deleite é acreditar que Cleópatra usaria os produtos Habiba, assim. Então, assim, tudo isso se somou e na minha cabeça foi um pouco isso, assim, eu me resumi, por que não um banho turco? Eu estava ali no chuveiro, com todo o vapor envolto, a fragrância me levou direto para o deserto e as lembranças desses, acho que é muito baseado no Musk, aí a gente foi atrás dessa busca olfativa, né? Como trazer um perfume do Oriente, né, que traga, que me remeta a essas sensações que eu vivia lá, olfativamente, mas que ao mesmo tempo seja aceito num universo que não seja especificamente pautado culturalmente limitado a isso, né? Então, na verdade, assim, nesse trajeto de desenvolvimento dos produtos Habiba, foram quase 2 anos, foi 1 ano e 7 meses, precisamente, e o caminho da perfumaria foi o mais longo e mais difícil. Eu cheguei a quase desistir, porque eu não conseguia chegar com as casas de perfumaria em teste num produto olfativo que atendesse essa minha necessidade, que conseguisse, assim, te enraizar profundamente em si mesma, desconectando de todos, né, da mente, dos pensamentos, e permitisse ao corpo e a mente emergir numa coisa muito mais profunda, que não fosse um cheiro comum, que não fosse um cheiro que eu senti em prateleira de farmácia, sabe? E assim, eu Que não cheguei fosse só um cheiro. que não fosse só um cheiro bom, que fosse um cheiro, assim, mais do que incrível, mas que te transportasse, que te viajasse no tempo, no espaço, em si mesma, né? E aí a gente conseguiu, assim, foi realmente o desafio maior do trajeto todo, quase me fez desistir do projeto, e aí com muito orgulho te digo, foi uma casa brasileira, porque o desafio era não só chegar vamos dizer, ao combinação olfativa que me agradasse, que justificasse a continuidade do projeto, mas que essa sabedoria fosse perfumada em óleo, como rezava a tradição, como reza a tradição do Oriente, da perfumaria em óleo, por diversas razões, porque o mundo moderno, nós nos perfumamos no álcool, né? Nós nos borrifamos álcool, ele perfuma, mas ao mesmo tempo ele evapora muito rapidamente, tem toda uma questão comercial em cima disso, ao passo que a perfumaria em óleo, além da presença muito mais duradoura, ela perdura mais tempo na pele, no banho mais ainda, porque os poros estando abertos, ela penetra ainda mais, assim como os ativos de hidratação, a perfumaria em óleo também penetra mais, e o perfume dura longamente, por volta de 24 horas, né? E então, assim, essa acho que foi a parte mais desafiadora e ao mesmo tempo mais gostosa da gente chegar. Nós lançamos aí, você deve já ter sentido 2 das nossas fragrâncias. A gente, na verdade, chegou em 3, a terceira está guardada aqui no coração, ainda sem um prazo certo, mas programada para ser lançada, e elas todas têm essa preocupação de ser disruptivo no prazer olfativo, não só de ser um cheiro bom, mas é um cheiro que vai profundamente na memória. Ele traz uma série de prazeres imperceptíveis, eu digo, e a gente vai sentindo eles ao longo do dia com o uso do produto na pele. Eu não sei se você pensou nisso, né? Quando você trouxe assim uma necessidade pessoal, então uma pele muito mais seca, uma pele com mais necessidade de hidratação, se esses produtos, né? O que eu senti de uma forma assim muito prazerosa, é para uma Uhum. pele de uma mulher que entrou na menopausa. Ah, mas nem brinca. Você imagina, se eu era ressecada na adolescência,
Então, o projeto veio no tempo certo para mim, porque assim, Exato, é isso que eu eu já queria te era perguntar. carente desde a adolescência. No desenvolvimento do projeto, eu já estava na menopausa. Na verdade, eu tive a sorte de me casar pela segunda vez e mais ainda de ter tido um terceiro filho aos 49 anos, em plena pandemia. E aí, assim, foi nascer o meu terceirinho, minha raspinha de tacho, e eu entrei na menopausa praticamente de imediato. Então, assim, o que eu já entendia como um prazer e um benefício extremo e a solução para a minha carência de hidratação, uma hidratação que me leva 24 horas, que eu não chegava na parte da tarde me coçando ou esfarelando a pele. Então, assim, veio melhor ainda, não tem nem como descrever, foi o timing, assim, perfeito para a minha necessidade de pele, que já estava gritante, mas aí eu já estava em teste, né? Assim, eram os produtos em teste, a linha não estava lançada, mas eu venho me hidratando bem há 2 anos, assim, com os produtos em teste. Então, assim, tipo, exatamente, no momento menopausa, melhor ainda, melhor ainda. E Casou Dani, muito bem. esses produtos eu gostaria que você falasse de uma composição quase que na sua totalidade naturais. Não é uma delícia isso? Então, eles são praticamente todos, são 95% de naturalidade, é um grau elevadíssimo para todos os mercados, brasileiro e exterior, né? A nossa, assim, estruturalmente falando, todos os produtos são baseados em óleo, todos os produtos não contêm água, são fórmulas anidras, tecnicamente falando. A base de todos eles é o óleo de palmeira, o palmiste, que é o nosso óleo nacional brasileiro, de altíssima qualidade hidratativa. E nesta base já riquíssima de palmiste entram 3 óleos nobres sensacionais, que são os de argan, que acredito que é o mais famoso, chamado ouro do Marrocos, o de abacate, que é mais famoso e mais comumente usado, ele tem uma estrutura de gordura muito parecida, se não idêntica, à nossa própria pele humana, e o óleo mais raro ainda, que é o de semente de romã, né? E somado a isso, a vitamina E. Essa é a base de todos os 4 produtos. Esse é o nosso puro óleo. Aí, a partir deste puro óleo, é que se, né, verteram os demais. Ele serve como base de hidratação do esfoliante intenso, que é uma cama de açúcar orgânico numa granulação alta, um açúcar grosso, com raspas de bambu também grosso, e uma piscina deste óleo riquíssimo. O esfoliante suave é essa mesma base, com um pouquinho de manteiga de karité, e os esfoliantes naturais de grãos de oliva, caroço de oliva, bambu numa granulação fina e arroz também fino, que é tão comumente usado na Ásia, Japão, Coreia, China usam muito arroz para esfoliação, para igualar manchas de pele, enfim, e outras propriedades também nutritivas. E o nosso sabonete, que é este puro óleo, que é o menos natural deles, é o único que não é 95%, ele é 47% de naturalidade, mas ainda assim é elevadíssimo para a média de mercado nacional e exterior, e ele é a nossa base de glicerina, porque para o ensaboamento é necessário, indispensável a glicerina, e a nossa é de uma origem vegetal. Então, assim, para mim é muito prazer junto. Eu sou suspeita, mas assim, é tudo isso perfumado naturalmente, o perfume baseado em óleo, como toda a cama da fórmula de todos eles, com um grau de naturalidade elevadíssimo. O que nós devolvemos para a natureza também é reconhecido como tendo saído de lá. Tem muito, né, assim, sem química, cuspindo pelo ralo. Então, assim, acho que esse ciclo todo, como é o ciclo de cuidado, como é o ciclo de um banho, como é a rotina diária do cuidar-se,
do querer-se bem, o rabibar-se, como a gente brinca aqui. Se esse rabibou hoje, né? Esse querer-se bem, né? A etimologia da palavra do rabib é um querer bem ao outro, por que não querer bem a si mesmo, ciclicamente, né? Hoje você fala com Diz. muito Dani, hoje você fala com muito prazer, com muito orgulho de tudo. Foi difícil chegar nesse produto final, né? Quais foram os maiores desafios para você? Foram vários, assim, difícil eu não diria, porque eu gosto do desafio, eu gosto da brincadeira, mas acho que assim, o caminho da perfumaria foi o mais desafiador, foi o que de fato, como eu te contei, até me deixou um pouco assim, na época triste, porque eu cheguei a quase desistir do projeto. Eu falei, se for isso, eu não vou seguir com isso e não fazia sentido para mim. Mas fora isso, assim, foi desafiador de todas as formas, né? Eu já trabalhava em um outro emprego e eu mantinha essa agenda ativa. Eu tenho 3 filhos, eu tenho também a minha mãe, eu tenho uma vida paralela, né? Tenho minha vida social, meus amigos. É, é, uma outra coisa interessante que me deu muito trabalho, mas foi um desafio interessantíssimo e que eu acredito que é um diferencial do projeto. Claro que eu não vim sozinha nessa toada toda, né? Vim super bem acompanhada, parceiros na indústria e os nossos times internos. Assim, eu não tenho uma agência, eu não tenho equipes estruturadas ou empresas me assistindo. Eu pincei pessoas, assim, só de marketing eu tenho 4 times. Então são pessoas em especialidades e capacidades diferentes que eu conheço ao longo da minha vida, do mercado, amizades, mas, né, assim, com desenvoltura profissional, e fui montando esses times. Então, assim, você imagina 4 times de marketing, mais desenvolvimento de produto, a perfumaria, a engenheira química, o isso e aquilo, e vamos embora. E outros paralelos aí, ó, o desenvolvimento de um carrinho sensorial que me ajudasse a chegar nas mãos e não no mouse, como eu digo, né, das pessoas, porque sendo um produto sensorial, para mim é importantíssimo que as pessoas sintam o olfativo e toquem nas suas peles o que eu estou propondo. Acho que o desafio maior é um pouco isso, né, como que os nossos times comunicam isso para as pessoas sendo um produto sensorial, né? O Beat Byte não vai conseguir te transportar para esse universo sensorialmente. Eu posso ficar aqui te contando milhões de coisas, de tudo que a gente tocou, da sensação dele na pele, do como o cheiro é maravilhoso, por que que eu uso um para dormir, o outro durante o dia, por que que isso e aquilo, e efeitos e consequências disso, mas você tem que sentir para entender como o olfato, aprovação ou desaprovação olfativa de um perfume, ou como um perfume baseado no álcool ou não, encostado numa pele pode diferir de uma outra, né? No que ele projeta de cheiro e como cada pessoa sente e aprova ou desaprova esse cheiro para si ou para os outros ou para o ambiente. Isso é tudo muito particular, muito pessoal, e só experimentando mesmo. Aí entra a brincadeira do sensorial, né? Exato. Para as pessoas, saberem um pouco mais, a gente está falando de um produto que pode começar no sabonete, aí eu gostaria que você trouxesse os outros. O uso, né? Ele pode começar no sabonete. Eu acho que o sabonete, que é essa base de óleo riquíssima, acrescida de uma glicerina vegetal, assim, para o meu banho diário, ele supre uma necessidade muito bem. Ele é o puro óleo com uma glicerina vegetal. Então, você banhar-se com essa hidratação, ele já te traz uma manutenção suficientemente boa. Quer dizer, depende da carência de hidratação de cada pessoa, mas mantendo uma rotina de hidratação, ele vai atender bem. Fora ele, assim, na verdade, o que a gente sugere como um ritual, Habiba, completo com os 4 produtos é um exagero bastante grande. Isso não tem necessidade nenhuma. Você pode criar a sua própria rotina com as suas preferências, mantendo uma hidratação no chuveiro e eu uso também o óleo diretamente na pele a seco, depois da vitamina C no rosto, uso na ponta nos cabelos,
o que sobra nas minhas mãos, porque ele é tão rico e tão concentrado, que uma pequena quantidade, então, por exemplo, no banho, eu me borrifo 4, 5 vezes aqui no peitoral e lavo a parte superior do corpo tranquilamente, né? Você já está com o perfume e a hidratação superficialmente resolvidos. Eu me esfolio com alguma frequência, né? Padrão Anvisa de orientação para esfoliação, independente da granulação do produto, é até duas vezes por semana. Eu, sinceramente, E você o está esfo- falando, deixa eu te cortar, Dani. Você está falando de uma esfoliação numa pele, né? A gente não está falando de uma pele oleosa, de uma pele. Não, é uma pele que merece cuidado. Cuidados profundos. Então, assim, para mim que já atingi um grau de hidratação, porque venho fazendo e me mantendo, né? Então, assim, uma esfoliação de 2 vezes por semana é mais que suficiente para você ativar, inclusive, a produção de colágeno natural do seu organismo. E a gente esfoliando e tirando as impurezas da superfície, assim como as sujeiras, você também estimula a sua própria pele a criar um novo colágeno e isso ciclicamente vai te ajudando também, inclusive na menopausa, né? Mais ainda nessa fase de maior ressecamento e carência de colágeno, né? E a manutenção disso com esfoliação, o nosso esfoliante é riquíssimo numa base hidratativa que vai simultaneamente, enquanto você esfolia, já preparando essa pele para receber essa hidratação muito profundamente. E então isso acontece numa similaridade ali de movimentos e você já sai do banho com a pele, né, hidratada, perfumada para o dia. Multifuncional também é mais uma característica do produto. Multifuncional, você se hidrata, se lava, se esfolia, se perfuma, 4 em 1. Os esfoliantes têm essa função. Vamos lá para um outro aspecto aí da tua vida. Quando é que a fotografia atravessa a sua Ah, história, né? Também como uma identidade da marca, como que você se fez ou se viu através da lente? era puro prazer mesmo. Aí, como eu fiz comunicação, uma das matérias, né, um dos caminhos ali, uma das vertentes da formação é a história da imagem. Tive história da imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e acho que nas primeiras ali, contato com fotografia, eu pirei. A gente tinha o lab completo, fazia tudo manual, revelava, enfim, estudava, enfim, tudo, diafragma, luz e tal, exposição, flash no flash, revelação em cor e PB, brincar de luz e sombra. Isso começou na faculdade, com um exercício obrigatório do curso, e aí eu apaixonei na arte, e aí eu me lembro, eu subi com meu pai ali, trabalhava no centro, já na 25, subi acho que era na Conselheiro Crispiniano, que tinha uma rua famosa por equipamentos fotográficos, comprei uma máquina usada ali, uma Nikon F2 usada, e saí fotografando, brincando. Meu TCC de fotos foi no Mercadão, ali no centro, onde eu sempre tive, enfim, presente de várias formas e para mim era um espaço lindo ali de ser fotografado e brincar de luz no Mercadão foi uma delícia. Então, assim, a história começou um pouco assim, para me divertir, com o prazer que eu descobri num curso, e aí investi nisso, assim, só para o meu prazer. Nessas viagens todas, onde eu vivi essas experiências de banhos, spas e toques com óleos e outros produtos e tal, eu fui fotografando, então as viagens, todas elas. A primeira foi de mochila com uma amigona, que tem essas fotos do Mercadão, inclusive na cozinha dela até hoje. Mas foi uma mochilada, assim, com uma super amiga, e ali já comecei fotografando, claro, as fotos de 90 e pouco, nessa viagem aí com a minha Nikonzinha, coitada, são mais assim, mas depois vieram máquinas mais modernas, daí nas outras viagens que eu fiz, também fui sempre registrando essas passagens, e esse material, assim, conforme o projeto ia desenvolvendo, e um dos times de marketing é justamente o de conteúdo que foi somando essas histórias, essas passagens, esses registros fotográficos que eu tinha,
é, e transportando isso para o nosso manual de identidade, que é hoje um guia que de alguma forma ele está desconstruído, mas ele está ali presente no nosso site, no Guia do Ritual, no Quem Somos, que conta um pouco da história toda. E isso que foi formando um pouquinho do nosso material e, assim, fiz questão de ter um time cuidando só disso, assim, a gente foi pondo em palavras e selecionando toda a nossa cartela de cores do projeto e para embalagens, para alimentar um time alimentando o outro, né? Extraindo essas imagens, esses coloridos também desses registros fotográficos que fizeram parte dessas histórias, dessas passagens todas. Dani, essa marca, ela chega num momento para você, dá para a gente dizer também que é num momento de, descoberta de uma nova mulher? Olha que a mulher se, olha, acho que ainda, se for a última descoberta, não sei, você me diga. Eu estou nos meus 5.4 e ainda continuo me redescobrindo. A É é gente é acho que é uma se redescobre redescoberta. a vida inteira, né? Enfim, redescoberta e reconstrução, né? São tantas alterações hormonais, internas, externas, se doa de tantas formas, a mulher exerce tantos papéis. Eu, quantas vezes estive em último lugar na minha própria lista, né? Mãe de 3, trabalhando, corre atrás disso e aquilo, e enfim, então assim, acho que eu não sei se vai ser a última redescoberta, né? Mas é mais uma delas, porque mulher é né? Somos Chivas mil aí, são muitos braços, muitas frentes, acho que muitos papéis mesmo. A mulher ao longo da vida vai descobrindo, não sei, estou aí em mais uma dessas, né? Menopausa, trabalhando, levei 2 jornadas com 3 filhos, família mais sacrificada aí, mas você tentando equilibrar todos os pratinhos. Acho que o mundo ideal não existe, a busca é constante e eu não encontrei mundo ideal ainda. Já me vejo melhor posicionada na minha própria agenda, não estou mais no fim da minha lista, mas mulher é múltipla demais, né? Não sei, acho que a gente se reinventa a vida inteira, todo dia. Acho que é muito É, isso. existe um momento, você está falando aí da sua lista, existiu um momento em que você teve a necessidade de se tirar lá do finalzinho e colocar no topo? Eu acho que quando eu fui abraçar um segundo job, né? Assim, então eu já estava profissionalmente envolvida, né, com uma agenda corrida e aí a vida particular, com, né, 3 filhos, corre por 2 gerações também, não são só 3 filhos, mas são 3 filhos em gerações diferentes, que também amplia um pouco aí o desafio como um todo, mas eu acho que quando eu assumi encarar mais um, né, então além de todo esse meu corre e tal, e nessa fase já mais puxada, dormindo mal, não sei como que é para você, mas eu mesmo com as minhas reposições e minhas lutas aí na menopausa, eu acordo de madrugada, eu suo pra caramba, tenho mil desconfortos, me reinvento e me reconstruo a cada manhã e vamos lá. Mas eu acho que assim, quando eu assumi, além de um trabalho que eu já tocava, com toda essa agenda corrida e tal, assumir mais um compromisso e levar comigo um time e uma responsabilidade, né, e um investimento financeiro, e agenda, e tempo, e fins de semana, feriados e noites e tal. Aí eu me priorizei, falei, não, esse é para mim. Porque assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, você me conhece de lá de trás, da, onde eu trabalhava na empresa anterior, com família e tudo, continuo vinculada aqui e tal. É, mas esta foi para mim a oportunidade de realizar o meu sonho, de um sonho meu, de uma construção minha. Eu sempre fui muito feliz com os caminhos que eu trilhei, na empresa familiar, em outras oportunidades que eu tive, no exterior, durante o mestrado, onde eu trabalhei também num organismo internacional, num grande banco brasileiro, quando eu voltei de lá, é, e sempre me realizando, mas não eram meus negócios, meu sonho em pauta, minha criação acontecendo, sabe?
eram projetos meus, realizações pessoais dentro de um universo de um outro alguém ou de outros alguéns, né? Ter me permitido encarar isso, assim, e meio que na raça, né? Assim, trabalhando em outro lugar, sem uma empresa estruturada. Aí eu tenho uma empresa fazendo isso comigo. Serão muitas empresas, vários times, várias frentes de uma indústria que onde eu nunca pisei, nunca naveguei, né? De cosméticos, venho do universo de têxtil, venho de um contato com tecnologia, de comunicação com uso de tecnologia, para a educação corporativa, para a comunicação como um todo. Então, assim, me reinventei de várias formas e ter me priorizado para realizar um sonho meu, de uma fungadinha, de uma fungadinha juntada com experiências e vivências e fotos e tal. Foi um prazer enorme, foi puxado, não vou mentir para você, foi puxado, mas foi uma delícia, tem sido uma delícia. E nessa sua reinvenção, foi importante, ter, a validação das pessoas que são importantes à sua volta? Ah, sim, acho que de primeiro, assim, família, né, de quem eu estava até me ausentando de várias formas ali, ter o apoio deles para mim foi fundamental, e da minha família mais ampliada também, né, de raiz, minha família raiz, onde eu estou, onde aqui estou, onde cresci profissionalmente, onde iniciei minha carreira profissional e para onde eu voltei também, e juntos aqui desenvolvemos, então todo o nosso universo digital, fui recebida na nossa própria casa aqui, um espaço onde eu pudesse também operar o meu negócio dentro do espaço da família. Então, de várias formas, poder contar com esses apoios todos, dá mais segurança, né? Dá mais tranquilidade, mas não deixa de ser desafiador. O que você está me dizendo, Dani, é que você não deixou tudo pelo Habiba. Você tem tudo e mais o Habiba agora, é isso? Acrescentei, é isso, assim. Na verdade, eu dei uma negociada aqui na agenda para me dividir um pouco aqui, mas eu tô mais Habiba agora, mas não deixei de estar, né, junto da família, junto dos negócios da família, onde a gente vem estando junto desde sempre, né? Acabamos de fazer aí 70 anos de história, de comércio físico, na rua, na 25 de março, seguimos aprendendo, seguimos nos transformando, reinventando o negócio da família de várias formas. Juntos aqui criamos, nossa geração criou, fundou do zero a operação do online em 2001, junto com o mundo, com muito orgulho. Seguimos afinando, está aqui o time que também cresceu com a gente, né? Molecada aqui que entrou como estoquista, está hoje aí chefe de TI, estou vendo ele aqui lá de longe, enfim, todos crescendo juntos. Estou nos dois universos, estou mais Habiba, claro, senão ela também não consegue decolar e acontecer, mas o coração mora aqui, não tem jeito. Foi minha escola, minha vida inteira, só aprendo, continuo aprendendo diariamente. Prazer enorme para mim. Antes da gente terminar, eu gostaria que você, para fechar essa conversa, que é muito inspiradora, né, partindo de uma mulher, eh, isso incentiva, isso dá vontade de mudar, isso dá vontade de e mais, eu mudar não significa que eu tenho que abandonar o que eu já construí. Isso que é muito bacana. Eu Pode queria que você somar. Exato. Eu queria que você trouxesse, pra gente, uma dica, uma reflexão 10% mais. Puxa, que desafio, Abigail. Algo que você já falou, algo que você gostaria, eh, que as pessoas se lembrassem. Esteja aberta para você. Eu nunca planejei nada do que aconteceu. Eu nunca planejei estar me realizando da forma que eu estou me realizando, do que eu chamo de estou quase na terceira idade, iniciando um negócio do zero.
numa área que eu nunca pisei, que eu pouco consumo, porque sou muito restritiva alergicamente. Não feche nenhuma porta para você mesma. Você pode se surpreender. Eu estou surpresa com tudo que, para mim, de uma fungada somada a experiências vividas de passado. Esteja sempre aberta para você mesma, eu diria. Porque você pode se surpreender. Eu continuo surpresa. Estou há 2 anos navegando nessa, não planejei, nunca imaginei, e tem sido um prazer gigante me realizar num sonho que eu nem sabia que eu tinha. Acho que é isso. Esteja aberta para você sempre, para você mesma. Dani, você me fez lembrar agora de uma frase que é: quando você se abre para as possibilidades se abrem para você. Ai, delícia. Boa. E Ai, aí muito bem. você tem todas as possibilidades abertas. Eu queria te Todos agradecer. temos. Todos, nós todos temos. Eu queria te agradecer muito, Dani. Eu também. Obrigada, Abigail. É um prazer. Eu queria que você soubesse que eu tenho com muito carinho a tua família comigo. Obrigada. E mesmo sem que algumas pessoas soubessem, elas fizeram parte da minha trajetória como jornalista. E eu queria te agradecer Eu fico. muito pela generosidade de você estar aqui falando, né, dessas novas crias suas, dessa nova marca que você traz, principalmente para nós mulheres que estamos na menopausa e que merecemos um carinho maior com a nossa pele. E um tempo para nós mesmas. Eu que te Exato. agradeço o espaço, a oportunidade aqui, as gentilezas. Você me levou de volta à infância falando do meu pai e me trazendo boas lembranças, me sensibilizou deliciosamente. Eu espero que os produtos Habiba façam o mesmo por você, que você tenha experiências deliciosas, prazerosas e que outras pessoas possam viver isso por si mesma. Para todas as mulheres e não só para as mulheres, né, Dani? Não só para as mulheres, não só para as mulheres, para os homens também, para todos os gêneros. Digo, as bibas aqui, a equipe foco do projeto de teste, o povo pira, não tem restrição para ninguém, não tem restrição. Muito obrigada por sua participação e Obrigada a por sua você. generosidade. Beijo. Imagina, um beijo grande, obrigada. Beijo para você que acompanhou essa conversa com a Dani Dib, uma conversa inspiradora. Obrigada, até a próxima.